Vamos lá para análise macro. Bom, entramos numa semana nova aí para tentar buscar o que está acontecendo no mundo e a nossa bolsa aqui finalmente conseguir acompanhar esse cenário mundial que não está acontecendo por vários motivos e alguns deles eu vou tocar aqui que tem relação com o dia de hoje também, que são a questão do arcabouço fiscal que está perdendo cada vez mais credibilidade e tem muitos especialistas falando que talvez em 2025 a gente fique já sem arcabouço fiscal praticamente. Também tivemos falas do Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, que eu vou comentar em seguida. Vou falar um pouco sobre a Ásia, por que ela fechou essa madrugada positiva de novo e o que ela pode ajudar a gente aqui no Brasil. Além da Europa também, que fechou positivo, fechou não, está positivo agora nessa madrugada, e Estados Unidos. E também vou dar uma pincelada de tudo que está acontecendo na Argentina e quais as novas conquistas lá do Milei que estão fazendo impactos nos mercados deles, né? A Argentina está sendo o melhor mercado dos últimos meses por conta dessa recuperação econômica, mas eu vou falar um pouquinho mais no final. Então, obviamente, o intuito aqui é pegar tudo isso que está acontecendo no mundo e poder trazer o reflexo aqui para nossa bolsa aqui no dia de hoje, né? Então, se esse é o tipo de conteúdo que te interessa, só se inscrever aqui no canal e, se puder, deixar o like, é o jeito que o YouTube reconhece nosso trabalho. Vamos lá. Então, primeiro passo, o arcabouço fiscal está perdendo cada vez mais credibilidade e o porquê de tudo isso? Basicamente, os especialistas estão falando que se a questão dos gastos obrigatórios do governo continuarem crescendo na proporção que está, já em 2025, agora no ano que vem, nós teremos que cortar aí de 30 a 40 bilhões de despesas extras. E a gente sabe que não é muito o perfil desse governo. Se não é o perfil desse governo, basicamente os especialistas já estão dando como certo que o arcabouço fiscal vai perder 100% da credibilidade até o ano que vem. Então é essa imagem que a gente está passando, né, para o mercado como um todo. Além de tudo, nós temos hoje aí a divulgação do Focus, provavelmente está saindo no momento que eu estou gravando esse vídeo, e o Focus é aquela média dos economistas, e o que o mercado vai ficar de olho é que se a expectativa de inflação está fugindo muito do controle nessa média dos economistas ou não. Isso pode sim fazer preço no nosso mercado aqui hoje se vir muito fora do comum. A princípio não é para vir, tá? Mas a gente vai ter que ficar de olho no momento da abertura do nosso mercado aqui. E o Roberto Campos Neto veio a público afirmar, na verdade, dar mais um puxão de orelha aí no governo, falando que, olha só, se houver um descasamento da credibilidade fiscal, isso fará o custo da desinflação ser mais alto, o que significa juros mais altos por mais tempo. Basicamente ele quis dizer o seguinte, se vocês aí do governo não tirar o pé do acelerador nos gastos, os juros vai ter que ficar mais alto por mais tempo, porque para poder evitar que a inflação volte a acelerar. A gente está sim tendo um período aí que a inflação estava convergindo para próximo da meta, né? Só que o trabalho ainda não estava concluído, tanto é que os juros ainda tá alto aqui no Brasil, né? Mas não tá nada muito extremamente alto em comparação com o que já teve, né? Então, vamos lá. Agora, o cenário da Ásia que eu comentei, que vai refletir para nossa bolsa aqui, se tudo der certo hoje, é a questão de que os estímulos lá que o governo chinês deram na semana passada, inclusive aquela questão de eles forçarem as províncias chinesas a comprarem os imóveis que não seriam vendidos, isso está estimulando os mercados até hoje lá, né? Hoje a gente está aqui numa segunda-feira e isso, mesmo tendo acontecido na semana passada, ainda está refletindo no mercado. Aí, óbvio, né? Bolsas chinesas estão subindo, bolsas do Japão também estão subindo e as bolsas do Japão estão sendo puxadas por bancos e energia. Então, bancos aí já tem um otimismo para nosso cenário aí do setor bancário aqui para o Brasil. Mas, apesar de não ter uma ligação muito grande com o Japão, mas todos os setores subindo no mundo, obviamente vai ajudar a gente aqui no Brasil, né? E outra coisa, na Austrália lá, as petrolíferas e também as mineradoras estão subindo. Então, num contexto geral, reflexo positivo tanto para a Vale quanto para a Petro. A Petro tem aquele detalhe lá da troca do presidente que ainda está
vendo qual é o tamanho do buraco, né? Até onde ela pode cair. Mas basicamente hoje nós temos mais um dia no mundo que favoreceria tanto a Petro quanto a Vale, e se o Brasil não decepcionar, pode sim andar para um cenário positivo hoje. Além de tudo, na Europa, nós também temos as bolsas positivas. Lembrando, lá eles estão positivos por conta da sinalização que o Banco Central vai começar a cortar juros já no mês que vem por lá, o Banco Central Europeu. Então as bolsas estão otimistas por lá. E também as mineradoras e petrolíferas estão subindo. Então, mais um cenário bom para a gente aqui. E nos Estados Unidos, nada de muito relevante, bolsas perto do 0 a 0, mesmo assim ainda estão positivas, mas lá o que define o dia hoje são as falas dos membros do Fed, que é o Banco Central Americano, que vão falar ao longo do dia. Para a gente, obviamente, pode refletir, dependendo de quão duro eles forem nas falas também por lá, né? Mas ao longo do dia a gente vai ter que ver o reflexo para eles, que vai cair para a gente aqui também. E sobre a Argentina que eu comentei, nós temos o Milei brilhando na parte econômica novamente. O FMI veio a público elogiar o trabalho que o Milei está fazendo por lá. Além de tudo, a inflação na Argentina esfriou pelo 4º mês seguido. Agora a inflação lá é só de 8,8% ao mês. Lembrando, em dezembro, quando o Milei iria assumir, era 26% ao mês a inflação. Agora já está em 8,8%. Isso deu o direito do Banco Central cortar os juros pela 6ª vez seguida lá. Agora o juros saiu de 50% para 40%. E além de tudo, essa era uma das promessas do Milei, né? Que iria trazer a inflação mensal da Argentina para 1 dígito. E agora ela literalmente chegou nesse 1 dígito, né? 8,8% ao mês, que é extremamente forte, mas a reestruturação da Argentina está vindo e outras coisas também estão na mesa aí, como por exemplo, um superávit pelo 4º mês seguido. Isso não acontecia na Argentina em 16 anos, então isso é sim a reestruturação acontecendo, tanto é que, olha só, o FMI disse que o governo de Milei tem apresentado resultados melhores que o esperado, e liberou mais 800 bilhões para a Argentina, além do que ele deu finalmente a data para a reestruturação econômica da Argentina. E pasme, o FMI afirmou que a data para isso é semestre que vem. Então, basicamente, o trabalho do Milei na Argentina está surtindo efeito, apesar de que tem bastante protesto por questão da população, né? Porque foi tirado muito subsídio e coisas do tipo. Só que são necessários no momento, porque apesar de ter os subsídios, mesmo assim estava tendo inflação de 26% ao mês. E não existe população pobre que consiga sobreviver com uma inflação de 26% ao mês. É impossível. Então, esse remédio está sendo amargo, mas está fazendo efeito. O que reflete para a nossa bolsa aqui positivamente no longo prazo. Porque a Argentina se reestruturando ajuda no nosso cenário aqui do Brasil pela ligação comercial que nós temos com eles, né? Mas assim, tirando esse cenário Argentina, que não vai afetar a bolsa direto hoje aqui, tudo que afeta Ásia, Europa, até mesmo Estados Unidos está um pouco neutro, mais para positivo, vai sim refletir para uma abertura da nossa bolsa aqui em alta e a abertura do nosso dólar em queda. Só que ao longo do dia ali, aquela fala dos 3 membros do Fed podem afetar esse sentido. Mas a princípio é sim para o Brasil finalmente conseguir ir acompanhando o mundo e ter um dia positivo. Vamos ver ao longo do dia, beleza? Então se esse é o tipo de conteúdo que te interessa e quiser receber ele todos os dias antes da nossa bolsa aqui abrir, só se inscrever no canal. E se puder deixar o like, é o jeito que o YouTube reconhece nosso trabalho. Valeu, um abraço!